pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com uma blusa em tom caramelo, um óculos com armação branca, meu cabelo é preto, hoje ele está preso, minha pele é parda, estou utilizando uma argola com os detalhes em cor rosa. Ao fundo, uma parede branca com um quadro preenchido com flores. E então, nosso conhecimento, ele não para de sofrer alterações. E é se permitindo que a gente cresce. É se permitindo que a gente muda para melhor. Seja um conhecimento mais simples, mais singular, ou aquele que demanda um desafio, um raciocínio, uma atenção maior, uma dedicação maior. Seja qual for a forma, nós precisamos de mudança e que essas mudanças sejam as melhores e para o melhor de cada um de nós. Vamos começar com uma pequena pergunta. Qual a relação entre a localização de informações explícitas em um texto e a localização de lugares em um mapa, sendo o mapa considerado também como um texto, certo? Vejamos, informações explícitas. O que são? São informações extraídas de um texto sem necessariamente precisar de uma leitura nas entrelinhas. Eu encontro, à medida que eu vou lendo, eu vou encontrando a informação. Ou são informações encontradas em um texto de forma fácil, clara e direta. Lê o texto, onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, com quem, o que aconteceu, ok? Para auxiliá-los, vou fazer a seguinte pergunta. Como encontrar informações explícitas? Vamos ver? Comecemos com outras perguntas. O que e quem? O que refere-se ao fato, ao problema, à situação, ao assunto, ao acontecimento, ao evento, etc. Então, o que aconteceu é um fato, situação, um problema, certo? Aí você vai encontrar no texto, você vai lendo o texto e você vai encontrar essa informação de forma muito clara e fácil. Outro, quem? Refere-se às pessoas ou às instituições envolvidas na situação. De quem se trata? Quem são as pessoas ou quais são as pessoas envolvidas? Quais são os sujeitos? Então, se trata de quem? Ok? Apresento a vocês mais duas perguntas que vocês podem encontrar como pontos para análise de informações explícitas em um texto. Você pode encontrar um porquê. Esse porquê refere-se aos motivos que deram origem aos fatos. Você também tem o como. O como é o modo, a maneira, o jeito, certo? A forma como os fatos se desenrolaram, por exemplo. Refere-se ao modo como os fatos aconteceram também. Então, você pode identificar claramente na superfície textual. Outros comandos para identificar informações explícitas apresentadas é o quando e o onde. O quando dá a ideia de marcação de tempo, refere-se ao tempo em que o fato ocorreu, em geral, marcado por palavras indicadoras de tempo ou por datas. Vejamos, no século XXI, no ano de 1971, você vai ter uma marcação de tempo. Na quinta-feira, em um dia de sol, em pleno verão escaldante. Então, você vai ter a marcação de tempo indicada por palavras e você, à medida que vai lendo, você tem facilidade para encontrar essa informação explícita, porque ela estará escrita. Outro, onde? Refere-se ao local onde se passou a situação, o fato onde se deu o ocorrido. Vamos ler um texto que se encontra no material Rio Educa de vocês,
no primeiro bimestre, página 11, nono ano. Passagem, travessia, acrobacia sem rede. Fernando Almada. Médico psicanalista, escreveu livro sobre adolescência. Não foi o primeiro nem será o último. O curioso é que um dos nossos jornais, ao anunciar o lançamento da obra, pescou e destacou esta afirmação: o processo adolescente marca a transição do estado infantil para o estado adulto. Santa questão, doutor. Agora ficou claro, claríssimo. Tirando os pés da infância, mas os braços ainda não chegam do lado de lá, o estado adulto. Vivemos uma situação provisória, a infância. E vamos entrar em outra fase transitória. Do estado infantil para o estado gasoso, a adolescência. Tudo continua passageiro e provisório. A gente faz parte de dois mundos e come o que está frio, pelas beiradas da infância e da fase adulta. Você não é mais, mas você ainda não é. Você não é mais criança para fazer essas coisas. Você ainda não tem idade para fazer isso. Você não acha que já está grandinho? Você acha que já virou gente grande? Haverá sempre aquela mão adulta querendo empurrar uma colher de mingau pela sua boca adentro. O mingau que você não quer. Ou afastando de você o prato de mingau que você tem vontade de comer. Ufa! Adolescência é descoberta. Aliás, descobertas, no mais amplo e possível plural. Deixe de lado as chatices da fase e leve em conta o que acontece com seu corpo e seu espírito. Pense nisso. Viva todos esses milagres com o máximo de curiosidade, atenção e informação. Viva com a alma aberta para o novo. Até agora, você queria conhecer os porquês das coisas existentes. Daqui para frente, acrescente outra pergunta. Por que não? Sonhe, então, com coisas que jamais existiram. Se quiser e souber, você pode inovar para o seu bem e o bem comum. Agora e no futuro, se você conseguir preservar esta atitude, por que não? Nunca a humanidade precisou tanto de gente que pergunte assim, por que não? Durante a adolescência, você vive emoções de primeiras vezes com muito mais frequência do que em qualquer outra etapa da vida. Em tanta coisa, boas surpresas. Vamos agora identificar informações explícitas neste texto que acabamos de ler. A primeira pergunta, ela apresenta qual assunto, então? Sobre qual assunto o médico psicanalista escreveu? Aí, lendo esse trecho, vamos identificar. Médico psicanalista escreve livros sobre adolescência. Não foi o primeiro, nem será o último. Então, a pergunta é, sobre qual assunto? Sobre adolescência. Você está identificando na superfície textual a informação explícita que está sendo solicitada na pergunta. Outra pergunta, outras duas, né? Onde foi anunciado o lançamento do livro? E aqui, qual transição o processo adolescente marca? Você vai encontrar neste trecho, eu vou reler. O curioso é que um dos nossos jornais, ao anunciar o lançamento da obra, pescou e destacou esta afirmação: o processo adolescente marca a transição do estado infantil para o estado adulto. Vejamos a resposta do primeiro, onde? Nos jornais. E qual a transição? Transição do estado infantil para o estado adulto. Você consegue, se for solicitada essa questão para você, você consegue copiá-la, reescrevê-la, ok? Vejamos mais uma pergunta sobre informações explícitas, ou seja, claras, presentes no corpo do texto. A pergunta é, de acordo com o texto, o que é adolescência? Olha só, de acordo com o texto, o que é adolescência? Então, indica que você vai encontrar no texto essa informação. Vejamos. Adolescência é descoberta.
aliás, descobertas, no mais amplo e possível plural. Onde encontramos nesse recorte? Descobertas. Poderia colocar descobertas, sim, mas aqui ele faz uma ressalva. Aliás, ele coloca a palavra no plural. Vamos dar preferência para a palavra no plural, ok? Outra pergunta, agora com como, representa o modo como as coisas aconteceram. Vamos ver? Como o autor do texto sugere que o adolescente viva? Como? Aí você entende o modo que o autor sugere para que o adolescente proceda, tá bom? Vamos ler. Deixe de lado as chatices da fase e leve em conta o que acontece com seu corpo e seu espírito. Olha que bacana, não é? Pense nisso. Viva todos esses milagres com o máximo de curiosidade, atenção e informação. Viva com a alma aberta para o novo. Viva todos esses milagres com o máximo de curiosidade, atenção e informação. É o modo como ele sugere, certo? Que você deve viver. Então, você pode marcar também pela palavra viva, aqui, ó. Uma adolescente viva, ó, no enunciado da questão. E da ideia de como, é o modo. Viva como se todos esses milagres, né, fossem transformar a sua vida. E aí vai um pequeno resumo para que nós possamos recapitular o que estudamos. Vamos lá, nós estudamos informações explícitas, mas onde encontramos informações explícitas? No texto. E aí fazemos as seguintes perguntas. O que? Identificação, o que aconteceu. Quando? Marcação temporal, muito presente em textos narrativos e informativos e textos jornalísticos. Como? É o modo como os fatos, os movimentos do evento, os acontecimentos se desenrolaram, né? É o modo. Quem? Pessoas envolvidas, os sujeitos ou instituições envolvidos ou envolvidas na situação. Onde? Marcação, indicação de local, espaço físico presente na história, no texto, na narrativa, no argumento. E por quê? Quais motivos permitiram que se chegasse àquele evento, aquele acontecimento daquela forma. E então aqui, Crônica de Mário Quintana vai ser o instrumento do nosso desafio. Ah, essas pequenas coisas tão cotidianas, tão prosaicas às vezes, de que se compõe meticulosamente a tessitura de um poema. Talvez a poesia não passe de um gênero de crônica, apenas uma espécie de crônica da eternidade. E então, o que pedimos para o nosso desafio? Vejamos. Para localizar informações explícitas no texto, responda às questões propostas. A. Como se compõe a tessitura de um poema? B. De que forma a poesia é definida? Você encontrará as respostas no corpo deste texto, na superfície deste texto. Um grande beijo, até a próxima aula e que vocês possam transformar a própria existência, a própria vida, a própria essência.